Olá, Biggs. Prontos para mais um resumo? Hoje será o resumo do filme O Elevador da Morte. Então vamos começar. O filme se inicia em Nova York, cenário onde se ergue o imponente arranha-céu Millennium Building. Lá, dois seguranças, cujas condutas deixam a desejar, estão ocupados usando um telescópio para observar prostitutas no edifício ao lado. Distraídos, eles são chamados pelo chefe e seguem para o elevador. Enquanto um deles se dirige ao banheiro, o outro fica aguardando. É neste momento que ele nota um comportamento estranho do elevador. As portas se fecham bruscamente, esmagando sua lanterna. Confuso e sem tempo para processar o ocorrido, ele mal percebe quando seu colega retorna, e juntos eles entram no elevador, alheios ao perigo que o cerca. No dia seguinte, conhecemos Mark e Jeff, dois mecânicos de uma empresa de manutenção de elevadores. Mark expressa seu descontentamento com a rotina monótona de seu trabalho, o que irrita Jeff, que o repreende por não valorizar a oportunidade que tem. Revela-se então que foi Jeff quem conseguiu esse emprego para Mark, e ele faz um apelo emocionado para que Mark não o deixe na mão mais uma vez. De volta ao Millennium Building, após uma sessão de exercícios, um grupo de mulheres grávidas entra no elevador. O que deveria ser um simples retorno ao andar de origem se transforma em um pesadelo quando o elevador começa a descer descontroladamente. Uma das mulheres, em pânico, tenta abrir a porta, mas o botão falha. As mulheres, presas e desesperadas, tentam chamar por ajuda, mas percebem que estão sem sinal de celular. O pavor aumenta e, incrivelmente, duas delas começam a entrar em trabalho de parto. Do lado de fora, a equipe do prédio fica ciente da crise. Rapidamente, dois funcionários tentam abrir as portas do elevador, sem sucesso. A tensão aumenta quando um dos seguranças descobre que sua esposa grávida está entre as presas, levando-o a pegar um machado e tentar arrombar a porta desesperadamente. Quando a porta finalmente se abre por conta própria, todos ficam chocados ao descobrir que duas mulheres deram à luz ali mesmo. A narrativa muda para uma lanchonete onde Mark e Jeff estão prestes a tomar café da manhã. No entanto, um telefonema urgente sobre os elevadores problemáticos do Millennium Building interrompe o momento, forçando-os a deixar o café e correr para o prédio. Enquanto isso, a jovem jornalista Jennifer é convocada ao escritório de seu chefe, que a informa sobre os incidentes com os elevadores defeituosos do Millennium Building. Ele a instrui a cobrir a história imediatamente, antes que a concorrência tome a frente. Logo após, Jennifer chega ao local e testemunha várias mulheres sendo atendidas por ambulâncias. Jennifer tenta entrevistar as mulheres envolvidas no incidente dos elevadores, mas a equipe médica rapidamente as conduz para longe, impedindo qualquer contato. Ao mesmo tempo, Mark e Jeff chegam ao edifício e encontram um funcionário que os leva até a sala de máquinas, detalhando o incidente que ocorreu anteriormente. Durante a conversa, ele menciona um ex-colega de Jeff, Kowalski, que se envolveu em uma ação inacreditável, o que deixa Jeff visivelmente incomodado, e ele pede ao funcionário que se retire. Assim, os dois mecânicos iniciam um meticuloso trabalho de inspeção nas máquinas, mas, após horas de investigação, não detectam qualquer anormalidade. Em outro momento no prédio, um homem cego e seu cachorro estão saindo de um salão de beleza. Ele tenta usar um elevador, mas logo percebe que os botões não funcionam. Forçado a procurar outra opção, ele abre a porta de um segundo elevador e, para sua desgraça, descobre que não há piso, apenas um abismo profundo. Seu cachorro late desesperadamente tentando alertá-lo, mas sem entender o aviso, o homem cai no vão do elevador, arrastando seu fiel companheiro consigo. Mais tarde, num contexto mais pessoal, Mark decide visitar sua namorada para se desculpar após uma briga na noite anterior, levando flores como um gesto de reconciliação. Contudo, ele é surpreendido e desolado ao encontrá-la dormindo com outro homem, o que o deixa com o coração partido. Enquanto isso, no Millennium Building, os seguranças recebem um alerta de que os elevadores estão apresentando comportamento irregular novamente. Durante a verificação, eles encontram uma porta de elevador que se abre e fecha sem comando. Curioso, um dos seguranças olha para dentro e vê o cachorro pendurado por uma corda no poço. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, a porta se fecha repentinamente, prendendo sua cabeça e decapitando-o brutalmente quando o elevador começa a descer, deixando seu parceiro em estado de choque. Após o ocorrido, Mark retorna ao prédio e é seguido por Jennifer até o banheiro. Ela o questiona sobre a segurança dos elevadores para incluir em sua reportagem, mas Mark, tentando minimizar a situação, afirma que tudo está sob controle. Irritada com a falta de seriedade, Jennifer insiste, mas ele responde sarcasticamente que os elevadores parecem ter prazer em matar, sugerindo que 1 em cada 10 pessoas que os usam pode morrer.
Insatisfeita com a resposta e buscando mais informações, Jennifer tenta continuar a seguir Mark, mas é impedida pelos seguranças. Mais tarde, Jeff e Mark se reúnem com o gerente do prédio, Milligan, e outros executivos para discutir a inspeção dos elevadores. Jeff reporta que uma revisão completa foi realizada e não foram identificados problemas. Porém, a tensão no ambiente sugere que a confiança nos elevadores ainda está abalada. Mark propõe que o elevador seja desativado por alguns dias para que possam realizar uma investigação mais detalhada. Porém, Milligan resiste à ideia, argumentando que tal medida resultaria em perdas financeiras consideráveis. Jeff apoia Milligan e assegura que o elevador está em perfeitas condições de uso. Na manhã seguinte, ao chegar no trabalho, Mark é surpreendido ao descobrir que Jennifer havia publicado sua foto no jornal, junto com sua declaração sobre os perigos dos elevadores. Mitchell, seu chefe, o convoca imediatamente para uma conversa séria em seu escritório sobre o comentário imprudente. Mark se desculpa, explicando que era apenas uma piada e que jamais esperava que fosse publicado. Contudo, Mitchell informa que o comentário levou a polícia a considerar Mark como um suspeito nos incidentes recentes. Logo depois, Mark percebe Jeff em uma discussão acalorada com um homem vestindo um jaleco branco. Curioso, ele descobre que o homem é o Dr. Steinberg, responsável pelo design dos componentes eletrônicos dos elevadores. Mark questiona Jeff sobre um ex-colega, Kowalski, e descobre que ele havia realizado um ato extremo ao incendiar-se junto com seu carro. Paralelamente, na garagem do Millennium Building, dois jovens estão andando de skate. Um deles acaba colidindo com um carro e se fere. Enquanto está sentado no chão, a porta de um elevador se abre atrás dele e, de forma inexplicável, o suga para dentro, levando-o até o 86º andar, e em seguida, lançando-o para fora do prédio, resultando em sua morte. Pouco tempo depois, Mark assiste às notícias na TV e descobre que a polícia considerou o caso um suicídio. Ele tenta entrar no prédio para investigar mais a fundo, mas é barrado pelos seguranças. Nesse instante, ele avista Jennifer entre os jornalistas e se aproxima dela. Ela pede desculpas por ter mencionado ele na reportagem, justificando que não tinha outro ângulo para desenvolver. Mark aceita o pedido de desculpas, mas solicita que ela não o mencione novamente. Naquela noite, Jennifer faz uma visita inesperada à casa de Mark. Ela traz consigo imagens do circuito interno. Ela destaca que, normalmente, o elevador levaria de 40 segundos a 1 minuto para alcançar o 86º andar. Mas no vídeo, o trajeto é feito em menos de 2 segundos. Mark fica perplexo com a descoberta e luta para entender o que está acontecendo. Eles decidem mostrar o vídeo a Jeff, mas encontram-no distraído e desinteressado. Ele ignora os apelos deles e se afasta dirigindo, claramente preocupado com algo mais. Mais tarde, em um restaurante, Mark compartilha com Jennifer detalhes sobre o funcionamento dos elevadores. Ele menciona Steinberg, o responsável pelo design dos componentes eletrônicos dos elevadores da empresa. Curiosos, eles decidem ir ao escritório de Jennifer para investigar mais sobre Steinberg. Lá, eles descobrem que seu primeiro nome é Gunther e que ele já havia tentado desenvolver chips de computador orgânicos usando cérebros de golfinhos, um projeto que acabou falhando miseravelmente, resultando em sua demissão. Após esse incidente, Steinberg começou a trabalhar na empresa de elevadores, aproveitando sua vasta experiência na área. Diante dessas informações, Jennifer suspeita que Steinberg possa estar envolvido nas misteriosas mortes associadas aos elevadores. Na manhã seguinte, enquanto Milligan percorre o prédio, ele encontra o corpo de Jeff no poço do elevador. Quando Jennifer e Mark chegam e são informados de que a polícia classificou o caso como suicídio, ambos ficam chocados. Além disso, os executivos do prédio rapidamente rotulam Jeff como um terrorista, alegando para o público que a ameaça foi neutralizada. Mark, conhecendo bem o amigo, recusa-se a acreditar que Jeff pudesse ter cometido tal ato e, junto com Jennifer, decide descobrir a verdade. Naquela tarde, eles visitam a casa de Kowalski, já falecido. Lá, conversam com a viúva dele, que lhes revela que o marido não morreu em um acidente de carro, como foi relatado, mas foi assassinado no poço do elevador por saber demais. Ela afirma que o espírito de Kowalski ainda ronda o elevador, e isso estaria causando as constantes mortes. De volta ao prédio, um grupo de pessoas entra no elevador, que logo começa a falhar e acelerar descontroladamente. Apesar dos esforços para usar o botão de emergência, nada funciona. O pânico se instala. Uma criança se desespera a ponto de sujar as calças e, de repente, o chão do elevador se abre, fazendo com que todos caiam no poço, onde encontram a morte.
O elevador, então, continua a subir até finalmente romper o teto do edifício. Após essa catástrofe, o presidente dos Estados Unidos declara o incidente como um ato de terrorismo, e uma equipe da SWAT é destacada para o prédio, proibindo a entrada de mais pessoas. Enquanto isso, Mitchell confronta Steinberg, responsabilizando-o pelo caos. Steinberg, por sua vez, minimiza os eventos como meros contratempos em seu plano mais amplo, que, segundo ele, revolucionará a humanidade. Mitchell, incrédulo diante da situação, pressiona Steinberg por uma solução imediata. Steinberg, contudo, confessa que a situação escalou para além de seu controle, admitindo que os eventos agora estão fora de sua capacidade de manipulação. Naquela noite, Jennifer dirige uma van até o prédio, com Mark escondido no banco de trás. Ela se identifica como funcionária da empresa de elevadores, mas os guardas, desconfiados, exigem que ela abra a porta da van. Relutante, Jennifer sai para abrir a porta, e nesse momento, seu celular toca. É um colega de trabalho, a quem ela havia pedido para investigar mais sobre Steinberg. Ele informa que Steinberg continuou a desenvolver biochips, mas desta vez, usando uma matéria-prima diferente dos cérebros de golfinhos. Ele adverte Jennifer para ter cuidado antes de desligar. Enquanto isso, Mark aproveita a distração e consegue entrar furtivamente no Millennium Building. Logo em seguida, os policiais descobrem que Jennifer não estava autorizada pela empresa de elevadores e a confinam em uma sala. Por outro lado, Mark encontra um enorme biochip em forma de cérebro gigante no poço do elevador, revelando-se como o cérebro controlador dos elevadores. Ele tenta destruí-lo usando uma chave de fenda, mas é interrompido quando um elevador em chamas despenca em sua direção. E aí, tá gostando desse Big resumo? Comente, Big, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Ele escapa por pouco, mas o elevador acaba matando um oficial da SWAT que estava emergindo do poço. Mark encontra então um lançador de mísseis com o oficial caído e prepara-se para destruir o biochip. Contudo, Steinberg o interrompe, apontando uma arma para ele e implorando para que não destrua sua criação. Os dois brigam ferozmente, e Steinberg quase consegue jogar Mark no poço. No último segundo, Jennifer aparece e aponta uma arma para Steinberg. A equipe da SWAT então irrompe no local, ordenando que todos abaixem suas armas. Aproveitando a confusão, Steinberg faz Jennifer de refém novamente, mas ela consegue se desvencilhar. Em um momento de caos, Steinberg é atacado por sua própria criação e sugado para dentro do poço junto com Mark. Rapidamente, Jennifer passa o lançador de mísseis para Mark, que dispara contra o biochip, destruindo-o completamente. A explosão o lança para fora, enquanto o corpo mutilado de Steinberg cai momentos depois. Dias depois, vemos Mark saindo do hospital, recuperado. Jennifer o espera, e juntos entram em um elevador. De repente, ela começa a entrar em pânico, temendo o retorno do caos. Mas Mark, percebendo seu medo, revela que era apenas uma brincadeira e começa a rir, aliviando a tensão. O filme termina com um momento leve, quando ele a puxa para perto e a beija.